Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado a sua companhia, aos inscritos, tá chegando, assista o conteúdo até o final, inscreva-se caso goste, você vê o YouTube tá desescrevendo, né, os inscritos, né, então confira se você é inscrito, se não tiver, clique lá abaixo, né, inscrever, que eles estão tirando, né, não sei como que eles fazem isso, né? Essa plataforma, vamos lá para o mundo gospel, né, vamos olhar para o gospel, falar de Israel também. Vamos para o gospel. Cuba, mais que já foi até agora, vê aumento dos evangélicos. Lá em Cuba está aumentando os cristãos, né? Graças a Deus, o trabalho, né? Evangelismo chegando lá, né? A obra é do Senhor Jesus, o trabalho para a sua obra, mas o evangelho está indo, né? Em todo mundo. O evangelho será pregado em todo mundo e será o fim, né? Mas antes tem que vir as coisas que vai acontecer, né? As profecias, a entrada do anticristo, do governo mundial que fará os acordos, né? A manifestação do iníquo. Mas antes tem que ser retirado o que o detém, né? Que é a igreja e o Espírito Santo e a igreja. Então vamos ver o que fala. Ainda não existe dados oficiais atualizados sobre a proporção de evangélicos no país. Estudiosos indicam que a tendência é clara. Então era um país de ateus. Hoje, graças a Deus, expansão do evangelho, chegando em todo mundo e aumento, né? Glórias a Deus, motivo do que estamos alegres, né? E mais cristãos chegando, conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho. Glórias a Deus. Em meio ao agravamento da crise econômica em Cuba, manifestações públicas de fé cristã, especialmente evangélica, têm ganhado cada vez mais visibilidade nas ruas de Havana. Cultos e orações ao ar livre, muitas vezes liderados por jovens, são cenas cada vez mais frequentes. Por exemplo, um emblemático dessa mudança ocorre em Praça del Cristo, no extremo oeste da capital, ali em frente a um edifício com a imagem aproximadamente de 1 metro de altura, revolucionários do Che Guevara. Grupo realiza uma prática que recentemente era rara, faz orações públicas, frequentemente encontra pedidos de transformação espiritual. Com braços erguidos tem a bênção de Jesus por dias, prosperidade, coragem, enfrentar a batalha. Vou mudar de assunto, falar aqui do pastor, né, dos pobres, né, que odeia pobre, umas coisas absurdas, né? Ele vai dizer aí, né, se explicar que foi mal interpretado, vamos ver o que ele diz aí. Criticado por dizer que odeia pobres, pastor Nicolete diz que foi mal interpretado, segundo ele, né? Mas ele falou na fala dele, eu coloquei aqui no canal, vou colocar de novo. Esse pastor aqui diz que odeia pobres, umas coisas absurdas, né? E se não conhece o Evangelho da Luz, né? Se diz ser pastor, né? Apesar de ser criticado nas redes sociais, o pastor Nicolete, da igreja Recomeçar, afirmou que declarações foram tiradas do contexto. A fala que gerou repercussão foi "eu odeio o pobre, vou dizer que nunca foi pobre". A resposta de Bezerra chamou a frase monstruosidade, acusou Nicolete de pregar uma teologia de palco. Com mais de 71 mil seguidores do Instagram, Nicolete se apresenta libertar da miséria, costuma defender a mudança de mentalidade como um caminho da prosperidade. Aí já começa errado, né? Teologia da prosperidade na palavra. Tem que pregar o evangelho da luz. Às vezes faz isso, né? Pregam prosperidade. Infelizmente, muitas placas seguem isso. Claro, tem as igrejas que seguem o evangelho. Fala que das que não seguem, né? Quem que não segue? É Universal. Tem umas que também teologia da prosperidade assembleias, né? E outras lá, né? São várias aí. Tem lá do missionário lá do Vardemir, também não prega o evangelho. São muitas placas, né? Sempre colocando aqui no canal essas placas aí, né? Quem quiser, quem não tá chegando agora, né?
É só acompanhar os vídeos lá atrás, lá falamos das placas, né? Que eles fazem. Que não prega o verdadeiro evangelho, infelizmente, né? Então até o pastor Carlos Júnior gravou um reagindo a essa fala, confrontando para associar ajuda aos pobres, patrocínio. E aí ele diz lá, né? Umas coisas absurdas, né? Vamos ver se a gente põe um vídeo aqui dele lá. Tem um vídeo aqui, eu coloquei ele falando, não tem nada fora do contexto. Ele disse que foi fora do contexto. Já vamos colocar ele aqui daqui a pouco. Deixa eu só ajeitar o vídeo, mas vamos lendo aqui. Então, diante da repercussão negativa, Nicolete, o portal UAU, que não pessoas pobres, mas sim pobreza do sistema, a intenção, uma estrutura que limita vidas e sonhos, prende pessoas. Nicolete pediu desculpa por uma fala anterior sobre o presidente do... Lá, né? Não dá nem para falar o nome aqui, né? Dá problema essas coisas. O canal foi cancelado do Avante 1. Fui lá falar do... Bom, tem coisas que não dá para falar aqui, né? A censura tá aí. Até para fazer ao vivo não tá dando também não, né? A coisa tá feia, né? Vamos ver o vídeo aqui então. Começar aqui é a cantora gospel, né? Tá com o busto ali meio... Ela tá cantando um hino lá, segundo... Tem essa pastora aí. Tem essa pastora aí falando dos dízimos, né? Ninguém é obrigado a dar nada, né? Mas ela aí apela lá aos irmãos, coisas absurdas, né? Isso aí chama o abandono da fé, né? Essa é a apostasia que está aí, né? Vamos ver essa pastora falando, depois nós colocamos a pastora Nicolete. Tá falando que odeia os pobres, nossa, absurdo. Que dói até os ouvidos ouvir. Absorvente, mas na hora dos dízimos e ofertas, não tem coragem de vir aqui ofertar nos pés do Senhor. Não tem coragem de vir no altar e entregar aquilo que é de Deus. Irmão, segura seu cocô então. Então vai cagar na sua casa. Se você não tem coragem de entregar. Tá esbravejando, pedindo dízimo. Ah, quer dinheiro, né? Quer dinheiro. Muitas placas seguem isso, né? Só pensa em arrecadar dinheiro, infelizmente. A fala dela foi um absurdo, né? Uma liberdade de expressar, né? Ela fica à vontade. Se ela não gostou do vídeo, pode ficar à vontade. Se quiser comentar aqui, tá aberta as portas. Tem uma liberdade de expressão, se ela quiser se expressar, né? Do que diz aí sua fala. A Deus, não caga! Caga em casa! Porque toda a honra é pra Deus. Eu odeio pobre. Tá, ele vai falar aí que odeia o Nicolete, né? Vai falar que odeia pobre, as coisas absurdas, né? Vamos ver ele falando aí mais uma vez. Eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Porque o pobre, ele não é só pobre financeiramente. Ele sempre é vítima de alguém que fez ele ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele. E a culpa é de quem tem mais. Uma mentalidade pobre vai sofrer aqui, vai ser quebrada. Deus vai te libertar disso, em nome de Jesus. Amém? Você não vai ver Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Tanto trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força num trabalho, num ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você. Ao invés de dar esmola, traz a pessoa para imersão 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobres. Só que não é só o nome dele, não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja que rouba do altar e critica a corrupção lá fora, mas você é corrupto dentro da igreja. Bom, é isso, né? Estamos vendo a apostasia no mundo, né? Vamos lá, vamos falar de Israel. Vamos ver o que está acontecendo na Noronha, sempre olhando para a figueira, né? O que está acontecendo. Vamos falar lá do Trump. Aí falando na CNN, né? Diz a segunda CNN, né? Trump ameaçou bombardear Moscou para impedir ataque à Ucrânia. Segundo aí a CNN. Aqui quem passou aqui foi o Breitbart, né? Falando da CNN, diz que Trump quer bombardear Moscou, né? Isso são rumores, né? Rumores de guerra. A palavra fala guerras. E rumores de guerra são sinais da vinda do nosso mestre, nosso Salvador.
Tá acontecendo, muitos dão risada, né? Não muitos, né? Poucos dão risada. Infelizmente eles não. Mas quando acontecer, né? Quando vier a entrada do anticristo, aí vamos ver dar risada aí, né? A pessoa já tá com a mente cauterizada, né? Infelizmente, né? Você vê como que esse mundo cega as pessoas, né? Não todas, né? Tô falando que ainda não cega o evangelho, né? Esse mundo dá cegueira, né? Infelizmente. Então, falando ao Putin, eu disse que você entrar na Ucrânia, bombardear Moscou, estou dizendo que não tem escolha. Trump, durante o evento, CNN informou que os comentários de Trump foram feitos enquanto se defendia seu argumento a favor de um segundo mandato. Os comentários feitos enquanto Trump defendia seu segundo mandato estavam em registro uma série de fitas de áudio, eventos arrecadados no fundo de 2024 em Nova York e Flórida, posteriormente obtida por Joe's. Detalhe algumas conversas em um novo livro, faz até livro, né, esses representantes. Mas aí tá tudo propício para a entrada aí do Inico no governo mundial. Tem gente que não acredita, né? Felizmente tem ateu, né? Não tem nada contra a pessoa, né? A sua religião, ser ateu, seja de ortodoxo, cabala, feitiçaria, mas isso não salva ninguém, né? Essas são religiões falsas que vai levar lá ao governo mundial, ao engano. Né? As pessoas vão se enganar, já estão sendo enganadas, né? Muitos que não seguem o evangelho da luz vão ser enganadas. Né? Então, o áudio mostra o lado descoberto de Trump, que estava disposto a revelar as portas fechadas para atrair doadores ricos, quando ele falou não apenas estratégica, política externa, às vezes agressiva. Bom, vai falando aí. Bom, vamos mudar de assunto, vamos ver o que vamos falar aqui. Cada vez está difícil para gravar aqui no YouTube. Já nos bloquearam do canal, não estamos conseguindo fazer ao vivo aqui, infelizmente. Então Trump e Netanyahu, né? Som de R, né? Netanyahu, falaram sobre Gaza e Irã em aparições improvisadas diante da mídia. Eu gostaria de acreditar que o Irã não testaria nossa coragem, porque um erro, disse o ministro israelense, sobre qualquer esforço do Irã tentar prejudicar os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. Isso vai dar no Armagedon, né? Mais para frente, a batalha final, né? O anticristo. E os outros países se levantarão contra Israel. Lá no final, nosso mestre vai vencê-lo, né? O Senhor Jesus Cristo. Vai vencer o anticristo, o falso profeta, e esses representantes que estiver junto com o anticristo. Então vamos ver a foto ali. Está o Benjamin Netanyahu. Está lá o Trump. Está aqui olhando aqui, né, na direita o Benjamin Netanyahu. Lá do outro lado o Trump, né? Primeiro-ministro israelense Benjamin Primeiro-ministro Benjamin declarou na noite da segunda-feira, Washington, que a parceria entre Israel e os Estados Unidos, a parceria entre o presidente Trump e eu, produziu uma vitória histórica sobre Irã. Ele e o presidente dos Estados Unidos, Trump, conversaram longamente com a imprensa antes de um jantar de trabalho na Casa Branca, abrindo a porta de evento no último momento. Benjamin comparou os esforços combinados americanos e israelenses contra Teherã, seu recuo dos dois tumores que ameaçam a vida de Israel, tumor nuclear, tumor dos mísseis balísticos, quanto esse último, Netanyahu disse que o Irã pretendia construir 200 mil mísseis para lançar em um país também da Nova Jersey, um país pode suportar isso, então quando há duas coisas que vai falando lá, falando de vitória lá, a parceria lá com Trump. Vamos para a notícia final aqui, ó. Então, Israel e a Europa concordam em aumentar a ajuda em Gaza, detonado pelas GES, né? Israel bombardeou lá, segundo
contra os terroristas, mas acerta a população também, né? Infelizmente. Israel abrirá novos corredores de ajuda, inclusive através do Egito e Jordânia, permitirá que a abertura padaria, cozinha, garantir a segurança dos trabalhadores humanitários. Quantas pessoas partiram aqui? Não falam, né? É muita gente, né? Foi, né? A população não tem nada a ver com gente, né? Seus representantes, né? Ainda se diz pensar na massa, né? Então, Israel e a União Europeia concordam em medidas significativas para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para a faixa de Gaza nos próximos dias, anunciou o chefe da política externa da Europa, Gaja Nakim, também das Relações Exteriores, Gideon, confirmou o acordo dizendo que o Gabinete de Segurança decidiu no domingo passado sobre medida para melhorar a situação humanitária em Gaza, incluindo mais caminhões, mais travessias, mais rotas e esforço humanitário. Falando ao lado da ministra de Relações Exteriores da Áustria, Beate, e do ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Jonan, agradeceu seus colegas de diálogos que estão conduzindo como vocês, Europa, sobre a questão humanitária. É isso, tem mais aqui, não vou falar muito não. Vai falar de muita coisa aqui, mas deixa pra lá, já falamos, né? Então vai ajudar aí a Gaza, depois que arrasou lá com Gaza. E agora vem ajuda, né? O que restou ali, né? Você vê, muitos partiram aí, né? Felizmente. Esse é o mundo, né? É o mundo que se diz ter paz, né? Mas tem guerra, né? É um mundo falho, injusto, né? Uma injustiça no mundo. A verdadeira justiça tem que buscar, né? Buscar e pôs em primeiro lugar a justiça de Deus. E outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça. E outras coisas serão acrescentadas. Porque neste mundo é ilusão, né? É engano. Aí a pessoa acha que aqui é o lugar dela, só que não, né? Nós temos uma morada. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço na cruz com seu sangue para nos salvar e que dá a vida eterna, mas para isso é necessário obedecer os mandamentos e chegar a Cristo Jesus, né? Ser um adorador e morada, né? O Senhor Jesus foi para o Pai, né? Ele teve que partir, né? Morrer pelo nosso pecado para nos salvar, né? Ter a chance de salvar. Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é o que quer nos levar, né? Uma nova morada, só que celestial, essa é eterna, né? Que nesse mundo não é provisória, né? A gente pode partir em qualquer momento. Aqui estamos de passagem, aqui não é o nosso lugar, aqui não é lugar de inscrição, nem e nem das pessoas, né? Acho que aqui é o lugar, só que não, né? É uma ilusão de ótica. A pessoa está sendo enganada. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho um automóvel, eu tenho casa, tenho fazenda, tenho avião, tenho helicóptero. Só que você engana, né? Que no mundo tem nada. Se parte já era. E vai para onde, né? É melhor não ter nada nesse mundo, né? Glórias a Deus, cara. Não tô falando, né? Que a pessoa pode ter automóvel. Pode, mas tem que ter um pensamento dos objetivos do alto, né? Pensamentos em versículos bíblicos. Não ficar com esses pensamentos voltados a este mundo, cara. Temos que trabalhar assim. Caso não. Você pode ter automóvel? Sim, pode pode ter carro, não pode ficar mais com os pensamentos deste mundo. Porque estamos de passagem, né? Se partir, mas se nós olhar real, né? O automóvel não é da pessoa, o automóvel é do governo. Se não pagar, o governo vai lá e toma, né? Se não pagar o licenciamento IPTU, se cair no blitz, vai tomar o veículo da pessoa, a casa também, né? Se não pagar, paga aí, até para partir paga também. Então é ilusão de ótimo. Ai, não, eu tenho isso, tenho aquilo, não tenho nada, né? É um pobre, cego, nu e miserável. Né? A palavra fala, né? Eu estou dizendo. Né? Só que os pensamentos neste mundo, achando que tem tudo, não tem nada, né? Na verdade, eu não tenho nada. Né? Falo por mim, eu não tenho nada neste mundo. Podemos partir a qualquer momento, então não temos nada neste mundo. Temos que entregar a nossa vida, né, ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá. João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, ser espiritual. Temos que trabalhar assim, temos que trabalhar, mas com os pensamentos no objetivo do alto. Não ficar pensando neste mundo, né? Preocupações com este mundo.
Temos que trabalhar para pagar, né? Pagar os impostos, comprar lá o alimento, né? Para se alimentar, claro, temos, né? Mas o mais importante é sermos espirituais, né? E não carnais. Se for carnais, tá tudo errado, né? Tá errado, certas placas estão na carne, né? Só fala em teologia da prosperidade para ganhar dinheiro em cima dos irmãos e bem, infelizmente. É uma vergonha, né? Você vê uma placa, tem placa tradicional aí, pregando teologia da prosperidade, a pessoa vai ser isso, vai ser aquilo, você vê. O outro pastor falou que eu odeio a pobre, uns absurdos que a gente ouve. A outra lá esbravejando, falando de dízimo, umas coisas absurdas, isso é apostasia, né? A pastora lá, sei lá, se é pastora missionária, se diz, né? Vai ser cobrada, né? Esse que ficam cobrando aí. João 3, versículo 16, porque Deus tanto ama o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer te dar a vida eterna. Você está neste mundão e outras religiões, né, feita por mãos humanas, lá, cabala, feitiçaria, judeu, ortodoxo, feitiçaria, espiritismo, essas são coisas feitas por mãos humanas, né? Isso é para desviar as pessoas, para se perder. Hein? E a porta larga, que o que leva à perdição. Que essa não é a verdadeira religião, essas aí. A verdadeira que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira, ajudar aos órfãos, viúvas, moradores de rua, aí sim. Ajudando, né? Estamos trabalhando para o nosso Mestre, para o nosso Salvador. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 7, versículo 13, entra pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a porta ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos ao que encontra. Glórias a Deus, não temos que estar alegre, né? Nós vemos os sinais no sol, na lua, nas estrelas, guerras e rumores de guerra, vulcão, erupção, terremoto, muita coisa acontecendo aí, né? Tá muito próximo a vir nosso Salvador, então temos que nós olhamos a parábola das 10 virgens, temos que ser as prudentes, né, que buscam o evangelho, obedecem os mandamentos, seguem a Cristo, os pensamentos e versículos bíblicos. Porque o nosso mestre está vindo, não ser as ovelhas, né? Não ser o que as virgens insensatas, né? As loucas, né? Que não buscavam, só pensavam nas coisas do mundo, interessadas neste mundo. E aí ficaram para trás as 5 virgens loucas, né? As insensatas. E só foi, né? O mestre só levou as prudentes, que buscavam, obedeciam os mandamentos, sempre ali crendo. E esfriou, né? E apagou lá a lamparina das insensatas, né? Das loucas. Já as prudentes, a lamparina acesa, né? Cheio de azeite, né? Que é a palavra, é orar, é buscar, é crer. Lucas 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga. Negar o quê? Negar a natureza carnal, negar o eu. Né? Negar essas coisas do mundo, né? Que tá lá no mundo nas balas, tem que se afastar disso, buscar o evangelho, ser uma pessoa separada do mundo, já não pode ser o que está no mundo, né? Tem que ser diferente. Glórias a Deus, está muito próximo mesmo. Estamos falando aqui, né? A igreja será retirada dessa terra, os seus eleitos, suas eleitas, a palavra fala, né? A segunda Tessalonicenses fala, né? Que virá apostasia. Não, estamos vendo, né? Apostasia, né? Será retirado que o detém, aí será manifestado o iníquo, né? O príncipe deste mundo. Nós orientamos em Mateus e Lucas
E Marcos fala, né, dos sinais da guerra, rumor de guerra, vulcão erupção, terremotos, muita coisa aí. E aí, para nós estarmos atentos, né, percebidos, não tá dormindo, né, tá acordado. E tá muito próximo mesmo. Uns dão risada, né, eu acho que é ilusão, né, ilusão é pra eles, né, que não crê, não busca, infelizmente, não busca, vai ser enganado aí pelo anticristo governo mundial. Mateus 9, versículo 13, e de porém aprender, que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores de arrependimento. É sempre orando, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, ora o Pai Nosso secreto e Deus recompensará, e é isso. E agradecendo a sua companhia, você ficou até o final, inscreva-se caso goste do conteúdo, peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima, tchau.